Sejam bem-vindos a esse vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renato, estudante e trabalhador espírita. Estamos aqui conduzindo o estudo da Gênese, um dos livros básicos da doutrina. Que os bons espíritos estejam aqui nos incentivando, nos iluminando, nos facilitando o estudo. Porque eles sempre estão próximos das reuniões que têm o objetivo do bem, que têm o objetivo do crescimento. Não tenham dúvida que eles estão conosco. Pedir a bênção do nosso Senhor Jesus. E vamos iniciar o capítulo 6. Vamos iniciar o capítulo 6 da Gênese. Uranografia geral. Para nossa alegria, esse texto completo, todo o capítulo 6, é de autoria de nada menos de que Galileu, o espírito Galileu. Galileu Galilei, aquele estudioso da astronomia que disse que a Terra era redonda, né? Ele deu comunicação para Kardec através de Camille Flammarion, o médium. Imagine só, se Galileu encarnado pôde fazer pesquisas e deduções num tempo sem recursos, imaginem esse espírito desencarnado viajando espaço afora, né? Mas ele veio aqui não nos dar aula de astronomia, ele veio aqui nos fazer raciocinar sobre o céu, né? Sobre o céu. Porque uranografia é sinônimo de astronomia, né? É uma ciência que tem por objetivo a descrição do céu, entender o espaço e o céu, não é isso? Então, e o primeiro subtítulo, como está aí no vídeo, é o espaço e o tempo. É complicado para nós entendermos espaço e tempo. O espaço como sendo infinito e o tempo como não existindo. É complicado para a gente entender algo que seja infinito. A gente sempre está em busca do fim. Imagine um espaço infinito. A gente está sempre em busca do fim. E nós que vivemos numa realidade tridimensional, numa realidade em que contamos o tempo para tudo, né? A gente vê o sol nascer, vê o sol se pôr, a gente vê a idade passar, a gente vê o nosso corpo se desenvolver, crescer, envelhecer, e imaginar que não existe o tempo. Pois acreditem que Galileu, não tão facilmente, ele veio nos mostrar isso, que o espaço é infinito e que o tempo não existe. Ele veio nos mostrar. Vamos tentar compreender, né? O espaço e o tempo. Há muitas definições. Antes de começar, retornando aí, eu falei que o texto é de Galileu porque está aqui na nota 29, né? Nota de Allan Kardec. Este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1873, sob o título Estudos Uranográficos e assinada Galileu. O médium foi Camille Flammarion. Tá bom? Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Já que a explicação foi dada, foi essa, que espaço é a extensão que separa dois corpos, se não tiver corpos, não tem espaço. Foi a conclusão deles. Sofistas são os filósofos da antiga Grécia, mestres da retórica. Eles ensinavam conhecimentos gerais, gramática e arte. Só que esse termo sofistas, depois desses filósofos, passou a ser usado como adjetivo para aqueles que defendem argumentos logicamente incontestáveis. Então, sofista eram os filósofos, mas o termo ficou sendo usado para aquelas pessoas que usam a retórica, que defendem, que dialogam para defender uma tese, foram apelidados de sofistas.
Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando, olha a teologia aí, religião, quis convencer que o espaço é finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que, onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Então, essas teorias estavam baseadas naquela primeira, de que o espaço era a extensão entre dois corpos. Então, esses doutores da teologia disseram, se não pode ter corpos infinitamente, não haverá espaço infinitamente, o espaço acabaria. Também definiram o espaço como o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua. Já começou a chegar mais próximo de uma realidade, né? O espaço onde se movem os mundos. E aí, eu gostei muito quando está escrito aqui, deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. Então, essa ideia de que espaço é a extensão entre dois corpos está sendo abandonada aqui, porque era muito pequena. Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática, de si mesma, evidente. E a respeito dela, as diversas definições que se possam dar, nada mais fazem do que obscurecê-la. Olha só. O espaço, agora, a gente vai estudar ele como uma ideia primitiva e axiomática. Axiomática é que vem de axioma, né? Axioma é uma sentença, é uma máxima. É uma sentença evidentemente verdadeira. Então, um axioma é uma sentença que ninguém pode negar. Né? Por exemplo, Aristóteles falou, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é um axioma. Olha só, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Essa camisa não pode ser branca e não ser branca ao mesmo tempo. Isso é um axioma. Então, e ele diz aqui ainda que... Então ele está dizendo que o espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia axiomática. Né? E ainda diz o seguinte, qualquer explicação que você tentar dar sobre o espaço vai fazer obscurecê-lo. Vai diminuir a sua realidade. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero afirmar que ele é infinito. O espaço, vamos imaginar com simplicidade. O espaço é esse vazio, né, que não está vazio, está cheio de fluido universal, o que a gente já aprendeu lá no Livro dos Espíritos. O espaço é essa extensão aí do universo onde circulam os astros, né? Mas Galileu está dizendo aqui, eu tenho que lembrar que é Galileu, para não falar Kardec. Galileu está dizendo aqui que quer nos mostrar, nos afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores, quer dizer, posteriores, não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer. E porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Olha só, ele está dizendo aqui, é impossível imaginar um limite. Imagine aí você tentando achar um limite. Você não concorda que o espaço é infinito. Você quer dizer que ele é finito. Então encontre um limite. Saia viajando pelo espaço e encontre um limite. Vamos supor que você viaje aí 10 octilhões de anos-luz e ache lá um limite. Tem lá uma parede. Acabou o espaço. Depois dessa parede tem o quê? Tem o quê depois da parede? Só poderá ter mais espaço. Olha só que raciocínio que nos leva, mesmo de forma axiomática, confirmar que realmente não pode ser finito, tem que ser infinito. Porque qualquer limite que você encontre tem que ter algo depois. Né? É porque nós ainda temos o raciocínio limitado.
Nós somos espíritos, ainda que precisamos avançar intelectualmente. Então, certas coisas para a gente complicam, né? E eu botei aqui no cantinho, na hora que eu estava lendo, se o espaço fosse finito, depois dele teria o quê? Seria mais espaço, obviamente. Já começamos a concordar que o espaço é infinito. Para figurarmos quanto nos permitam as nossas limitadas faculdades, limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e isso à velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que, mal tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas. Ele usa léguas porque era a medida mais da época. Uma légua tem 4,5 km, né? Tem vários tipos de léguas. Né? Tem vários tipos de légua. O telefone vai tocar ali, mas esqueçamos o telefone. Nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sob o aspecto de pálida estrela. Então ele está dizendo que a gente vai viajar milhões de léguas, milhares de léguas por segundo, na velocidade de um relâmpago. E quando chegarmos em um ponto em que, ao olharmos para a Terra, vamos ver uma pálida estrela perdida, né? Passado um instante seguinte, sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Então já chegamos numa estrela, daquelas que a gente mal vê quando a gente olha para o céu. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Então já estamos num lugar no espaço onde a gente olha e não acha nem o Sol nem a Terra. Certo? Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, né, viajando na velocidade de um relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etéreas, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Então ele está dizendo, do mesmo jeito que Deus semeou as plantas no planeta terrestre, semeou astros e estrelas espaço afora. Ele está fazendo aqui algo lúdico, algo, como é que eu posso dizer? Poético, não, metafórico, para que a gente possa, pelo menos, entender mais ou menos esse espaço e esse infinito. Ele já botou a gente aqui viajando numa velocidade de milhares de quilômetros por segundo, a velocidade da luz, do relâmpago, e já nos botou de perder a Terra de vista e viajando nesse espaço. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos separam sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Ele fez a viagem aqui mais longa que o verbo pode expressar, exagerando grandemente, e fala para a gente, você não deu nenhum passo. Olha quem está falando isso, é Galileu, desencarnado. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo teremos avançado. Ele botou a gente viajando séculos e milhares de séculos na velocidade do raio. E nenhum passo teria avançado. Qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e a que chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Então ele está nos dando a ideia de espaço na forma possível para que a razão e o raciocínio consiga fazer uma ideia, para que a gente
comece a concordar com o infinito, né? Como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata relacionando com todo o infinito. Tempo é também um termo já por si mesmo definido, né? Dele se faz ideia mais exata relacionando com o todo infinito. Ele está dizendo aqui que o tempo já é mais fácil para a gente imaginar o infinito, porque o tempo passa e sempre vai passar. Não vai chegar um dia em que vai dizer para o tempo. E olha só que ele vai querer nos mostrar que não existe o tempo. Ele só está dizendo que é mais fácil para a gente raciocinar, não é isso? Voltando a falar um pouco ali atrás do espaço, toda a explicação, todo o exagero que ele fez, todos os números que ele colocou, ainda foi melhor a primeira explicação dele, quando ele falou que se a gente viajar eternamente, não vai achar um limite. E que se encontrássemos um limite, o que tem depois? Né? Para nos convencer de que o espaço é infinito. Voltemos ao tempo. O tempo é a sucessão das coisas. Então isso é o tempo, sucessão das coisas. Eu fiz aqui, ó, 1, 2. Duas coisas, dois fatos, dois acontecimentos, e entre eles houve um tempo. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo. Olha só o raciocínio que ele vai nos levar para imaginar o tempo infinito. Na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. Então ele está dizendo aqui, a Terra nem se formou ainda, não teve a divina impulsão. Vamos começar a Terra. O tempo ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de século nos achávamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Está lá. Para nós terrenos, espíritos da Terra, nessa época que ele imaginou, o tempo não começou a contar. Por quê? Não tem terra, então não começou a contar. O pêndulo do tempo não começou. Então, a gente está antes do zero. Antes do zero. Mas, silêncio. Soa a sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. Insulada é isolada, separada. Então, a primeira hora de uma terra isolada. O planeta se move no espaço. E desde então, a tarde e manhã. Então ele está dizendo que começou, formou, e começou a ter tarde e manhã. Por quê? Porque ela já começou girando em torno de uma estrela chamada Sol. Então começou a ter tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui, e durante uma determinada série de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Sou fã dessa linguagem, tanto de Kardec e agora de Galileu. Ele está dizendo que começou a contagem do tempo na Terra. A Terra formou ali aquela poeira cósmica, formou a bolinha, o planeta, e ele começou a girar em torno do céu, do Sol. Então a gente começou a contar. Vamos supor que a gente contou dia 1. Né? Vamos supor que a gente estava lá. E começamos a marcar dia 1. O Sol girou, a Terra girou em torno do Sol. Ele está falando dessa minúscula coisinha aí que vocês começaram a contar tempo, está perdida no espaço e o espaço infinito afora não está tomando nem conhecimento disso. É uma contagem miúda, pequena, lá naquela bolinha que vocês chamam de Terra. Então o espaço infinito não está nem tomando conhecimento. É como você aí agora, que está totalmente por fora da vida da formiga que está lá fora do seu quintal. E quem não tem quintal, quem está aí em apartamento. Como se uma formiguinha estivesse carregando lá um pedacinho de folha, lá no meio da rua, lá onde tem um formigueirozinho. E você não está nem tomando conhecimento que aquilo existe, nem que há um movimento de uma formiga, nada. Você está parte disso. Só isso aí já me deu clara a ideia de que não existe tempo. Não existe tempo. É um espaço vazio, como se fosse tudo
um agora eterno, né? Mas continuemos. Isso aqui, quando ele fez isso, já me deu o estalo, né? Quando ele mandou silêncio, toca a sineta, né? Então ele fala que agora tudo bem, de gerações em gerações vocês vão contar os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez a gente viu lá atrás no outro capítulo, mas eu confesso que eu esqueci e voltei a ver. Vetustez é velhice, ancianidade, né? Coisa de ancião, a velhice. Então ele está dizendo, curvado sob o peso da velhice, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Está falando do mundo. Ele começou o mundo junto com a gente aqui e agora ele acabou o mundo, que a gente sabe que o planeta tem fim. Interrompe-se, então, a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo. E o tempo acaba com eles. Então, acabou-se aquela coisa de contar de dia, de noite, de tarde, dia, de noite, de tarde, o Sol girando e na Terra girando em torno de si, fazendo dia e noite. E girando em torno do Sol, fazendo o ano, as estações do ano. Eu tinha falado errado atrás. Então acabou isso, a Terra acabou. Não se preocupem que os cientistas calculam mais 10 milhões de anos. Acabou essa contagem de tempo. Olha, mais uma prova de que não existe o tempo. Esta simples posição das coisas, que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e sua queda é medida. Então ele está dizendo, daquele ponto que ele levou a gente, lembra da viagem no espaço? Que ele levou a gente para tão longe? Visto de lá, não existe. A Terra foi comparada, a vida da Terra, como uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar. E a gente apenas mede o tempo que ela vai cair. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. Imensidade, ele está referindo-se ao espaço sem limites. E eternidade, tempo sem limites. Gente, quando a gente está raciocinando assim na grandeza da criação divina, olha só como fica pequeno, como fica miúdo a ideia de religião, a ideia de livros sagrados, a ideia presa a uma terrinha pequena, materialista. Olha só o que nos aguarda como espíritos quando a gente conseguir se desapegar dessas coisas daqui, desse estágio que nós estamos de vida material, desse estágio de necessidade que nós estamos. Quando a gente se desapegar disso, se tornar um espírito mais avançado, não precisa ser espírito de luz, não. Um espírito já do bem, que já habite um mundo virtuoso, um mundo feliz. Olha o que nos aguarda, as possibilidades que nos aguardam, né? Olha as possibilidades que nos aguardam. O olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar o que detenha, né? Sem encontrar o limite, as incomensuráveis distâncias do espaço, e o do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que desce à profundeza das eternidades de falsas escancaradas, em que ambos um dia se perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Extensão e duração, falando de novo de espaço e tempo. Extensão, espaço, duração, tempo. Ele falou aqui as profundezas da eternidade de Falses. Falses é goela, né? Então é como se
desce às profundezas da eternidade de goela escancarada, quer dizer, descer sem fim. Ele está usando uma linguagem figurada aqui, né? Para mostrar que tanto esse observador, que fomos nós que ele levou a esse espaço, como um estudo de um geólogo, um dia atuarão em concordância, cada um em sua direção, para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro dessa ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias, e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais do que um ponto na extensão. Aqui ele está fazendo outro exagero. Exagero para nós, né? Mas ainda é pequeno para o que ele quer mostrar da eternidade e da infinidade do espaço. Ele está fazendo aqui a gente viajar no raciocínio, querendo dizer que se a gente pegar todos os séculos da Terra e empilhasse aos montes, e mesmo assim ainda seria um ponto no tempo e um pontinho no espaço. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, olha, os séculos que a gente mede está fora da vida etérea da alma. Poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supormos-nos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais. Está dizendo que se você escrever um número que vai dar a volta na Terra em toda a linha do equador, conseguir escrever esse número, vamos encher de 9, dando a volta na Terra de noves. Né? Se a gente envelhecesse esse tanto de séculos, ele não está botando nem anos, esse tanto de séculos, para a nossa alma, isso não conta um dia. Ele está levando a gente a viajar, a imaginar a eternidade. E a gente aqui brigando por um ponto que vai ficar para trás, esquecido em nosso passado. Isso faz, gente, a gente ter mais resignação e fé, faz a gente ser mais tranquilo nas coisas, nas dificuldades. Por isso que eu digo, a gente tem que ter um olhar espiritual para os problemas. Por isso que grandes espíritos não têm medo, não se afligem e morrem com muita tranquilidade, como morreu Sócrates, como morreu Jesus, porque são espíritos de plena consciência. E juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longo como daqui no Sol, ele pegou todo aquele número e botou agora empilhado daqui no Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representando pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, quando chegássemos ao fim, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. Ele pegou aquele número exagerado que deu a volta na Terra com o número 9 e pegou agora eles como se fosse uma quantidade e empilhou daqui no Sol e falou que esse número ainda, quando você chegasse no fim desses tempos, desse número representativo, você ia parar e na sua frente teria a eternidade. Nada você percorreu. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Agora ele está dizendo, não adianta eu ficar aqui viajando com vocês, porque a eternidade não tem medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Para o pessoal aí que já leu O Poder do Agora, eu lembro que Bia Morgana, não sei se Nelly já leu, me levou a Eckhart Tolle. Eu escrevi aqui no cantinho Eckhart Tolle, olha só.
O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Sempre estaremos no agora. Para sempre. Para sempre estaremos no agora. Se a gente focasse no agora, mas a gente só vive o futuro e o passado o tempo todo, imaginando como é que vai ser de noite, como é que vai ser amanhã, e preocupado com o passado que lá há 10 anos atrás meu pai me bateu e me deixou traumatizado. Ou na semana passada meu colega me disse um desaforo. Então a gente fica lá na frente e lá atrás, lá na frente e lá atrás. E o agora passa. E o agora passa, sem a gente viver plenamente. Por coincidência, juro que foi por coincidência, está aqui em cima da mesa. Ó. Aqui é o terceiro livro dele, eu já li 2, esse agora é Praticando o Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Ele larga aí a pergunta. Então, gente, esse capítulo aí foi para nós fazermos uma ideia do infinito do espaço e da eternidade do tempo. Ele disse que tinha que fazer essa abertura para ajudar no raciocínio. Às vezes, quando eu dou uma gaguejada, às vezes, quando eu perco a atenção, aqui é culpado, ó. Aqui é a culpada, ó, que fica aqui me perturbando. Ai, bota a cara aí, nega. Ó a culpada aqui, ó. Olha pra frente. Tá cheirosa porque eu dei banho hoje. É essa aqui que fica me perturbando aqui. Às vezes eu tô aqui, ela fica aqui lambendo minha mão, mordendo minha perna. É ela que é a culpada. Tá bom, gente? Eu apresentei a vocês Suzy, a minha labrador de 6 anos, que alegra a minha vida um pouco mais. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo. O próximo a gente vai estudar a matéria. A matéria. Tá bom? Um grande abraço a todos.